Agora vamos continuar falando do presidente Michel Temer. Hoje ele afirmou que não existe uma crise econômica no Brasil. Ele está em Hamburgo, na Alemanha, onde participa, da reunião do G20. A gente tem o trechinho do que ele disse? Coloca aí, Reginaldo. Crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados muito positivos. Não existe crise econômica? Não. Pode levantar os dados e você verá que nós estamos crescendo em emprego, estamos crescendo em indústria, estamos crescendo no agronegócio. É uma maravilha, né? Aí, Vera, o presidente cometeu uma gafe, ou como você disse, de repente ele falou a verdade de fato. Nesse vídeo que ele postou no Twitter, ele afirmou que o governo tem feito voltar o desemprego. Coloca o que ele disse, postou, o Palácio do Planalto postou no Twitter. Coloca aí, Reginaldo. Cada país fez um relato daquilo que está fazendo no seu país, como eu pude fazer um relato daquilo que nós estamos fazendo no Brasil, gerando exatamente inflação baixa, reduzindo os juros, fazendo voltar o desemprego e combatendo a recessão. Vera Magalhães, ele falou a verdade. Ele queria falar recuar o desemprego, mas também, voltar para, sei lá, com aquele distintivo brilhando. E nós podemos falar o que nós estamos fazendo no Brasil? Não, né? Porque o que ele tem feito no Brasil nos últimos dias é só tentar se segurar na cadeira, né? Olha, pessoal, tenho recebido deputado, tá difícil, tá puxado. Como é que é, Reginaldo? Não difícil, é fácil. Complicado. Não é fácil. Se ele fosse falar o que ele tá fazendo no Brasil, teria sido isso. Então, isso é o que dá você viajar sem estar de cabeça presente. Ele tá lá nessa viagem só de corpo presente. Ele tá pensando na crise aqui, né? Que existe, é política e também econômica. Porque o desemprego, ele tem razão, tá alto, continua altíssimo. Pra você, Vera, vai lá. Difícil, complicada, não é fácil. Essa seria a real que ele teria que dar lá pro pessoal sobre a situação no Brasil. Ô Andreasa, você acha que vai ser a última viagem internacional do Temer? Bom, só se ele não viajar mais até 2018, até o final do mandato dele, Patrick Santos. Você sabe que a minha aposta, a minha análise é de que giboiando, né? Que esse verbo tem sido usado aí por mim e o pessoal gosta, giboiando, sem que nada aconteça, apenas se defendendo, se protegendo, porque a própria proteção do Temer é a proteção do establishment, né? O interesse do sistema, assim ele ficará até o final, com o país parado, imobilizado, infelizmente, mas é a tendência. A viagem foi um erro, né? Mais uma viagem equivocada. É o caso de dizer, como os vinhos, né, que o presidente Temer viaja mal. Isso se ele fosse um bom vinho, não é exatamente o caso, né? Ele já saiu do Brasil avinagrado para essa viagem. A crise existe, é evidente que existe. Ele, na condição de presidente, embora sócio do projeto petista, embora, portanto, responsável por aquilo, ele se associou àquilo, a organização de que ele fez parte se beneficiou do projeto de poder petista, sem dúvida nenhuma, então, portanto, ele tem responsabilidade, mas politicamente o discurso do Temer deveria ser duro no sentido de dizer, diário, politicamente. Mais uma vez eu querendo ensinar macaco velho a fazer política. Mas ele deveria estar diariamente atribuindo as responsabilidades da crise aos petistas, ao Lula e à Dilma. Diariamente, aqui ou lá fora. Ele deveria estar dizendo quem é o pai, porque isso é o antídoto para a volta dos petistas. É bater na tecla verdadeira, não é nenhuma invenção. Atribuir a eles a responsabilidade pelo buraco em que o Brasil se encontra. Então o Temer deveria estar diariamente atribuindo ao Lula, esquece a Dilma, ao Lula, porque foi Lula quem plantou essa semente, irresponsável, com aquele crédito fácil, absurdo, que depois ele saiu, se reelegeu, elegeu a Dilma, reelegeu a Dilma, mas o trabalhador está até hoje pagando essa conta, pagando essa dívida. O responsável por isso não é o Temer, é o Lula. O desemprego ainda é responsabilidade do Lula. Por muito tempo será. A inflação, Lula. A recessão, Lula. A impossibilidade de conseguir um empréstimo, de conseguir um crédito, de pagar o aluguel, de pagar as contas, Lula. Isso é fazer política. Isso é o que ele deveria estar fazendo. Essa é a forma de enfrentar a crise. Essa estratégia é boa para você, Madu? Eu não faria isso.
Se governar, ficar olhando para o espelho retrovisor, é óbvio que você tem que dar nome aos bois. É evidente que a situação que o Brasil está hoje tem nome e sobrenome o responsável, é Luiz Inácio Lula da Silva, mas eu acho que um governo tem que ser propositivo. Ele tem que apontar, na verdade, nós estamos no buraco. Como é que nós vamos sair desse buraco? E a questão é muito simples. Você, para retomar os investimentos, né, para poder retomar a economia, para você poder começar a diminuir o desemprego, você tem que ter o mínimo de segurança institucional. Segurança não só das instituições, segurança política. Saber o que vai acontecer. Um governo que fica se arrastando, que não tem agenda, cuja única agenda é permanecer no poder e usar o Palácio do Planalto como valha-couto, como esconderijo da Polícia Federal, isso não é propositivo, isso não é programa de governo nem aqui nem na China. E por isso que eu acho assim, que o Brasil não consegue ficar até 2018 nessa situação. Por isso que eu digo, o Brasil não estou conseguindo ver que establishment avaliza o governo Temer, porque a situação é aquela coisa, está ruim para todo mundo, né? No início da intervenção da Vera, está ruim para todo mundo. Inclusive, eu acho que o Temer, ele devia ficar muito preocupado, porque ele é sério candidato a ficar desempregado. Ele é sério candidato a entrar na fila do seguro-desemprego lá do Ministério da Fazenda. Né? Ele vai engrossar as estatísticas rapidinho. Fala, André. Você sabe que essa semana eu recebi de uma amiga que é ouvinte do programa, viúva do grande poeta pernambucano Alberto da Cunha Melo, esse toque de que era preciso falar politicamente sobre a origem da crise em que nós estamos. E foi inspirado na Cláudia Cordeiro, que eu fiz esse comentário anterior. Se a gente, se nós, na condição de críticos, de analistas, inclusive você com a formação econômica que tem, muito mais sólida que a minha, se a gente não mostrar aqui no rádio e nos espaços que a gente ocupa a origem dessa desgraça, a origem do problema que destrói o Brasil, né? Que dá brecha, inclusive, para a volta do Lula. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira que a gente esteja em 2018, depois de tudo que os petistas fizeram, com a possibilidade, e eu diria, se ele concorrer, certeza, de que o Lula estará no segundo turno, se puder concorrer. Já está no segundo turno. Difícil que vença, mas já está. E isso porque ele se apropriou da solução virtuosa para o problema que ele criou. É inacreditável isso. Não é só por isso, é porque quem o sucedeu não teve competência de tirar o país do buraco e ainda se enfiou chafurdando ali na lama da corrupção. A verdade é essa. Tudo bem, a culpa é muito do PT e da Dilma também, mais que do Lula, porque o desastre econômico é obra dela. Ela se enfiou lá na tal da nova matriz econômica, pôs na cabeça que era nova matriz econômica era a salvação da lavoura e foi fazendo aquelas escolhas bizarras na economia que resultaram, inclusive, no seu impeachment, porque ela era uma inepta. Então, portanto, sim, a origem é essa, mas o governo que sucedeu com uma missão, única e exclusiva missão, tirar o Brasil da porcaria da crise econômica, assumiu com aval para fazer as reformas, com uma equipe econômica do sonho de qualquer um, com aval da economia, com aval da sociedade, né? Apoio massivo do Congresso, não fez porcaria nenhuma e ainda foi lá tentar se locupletar. Então é um governo inepto que não soube nem fazer isso que o Andreasa está dizendo, de apontar os responsáveis por a gente estar no buraco que está. A verdade é essa. Então esse governo não tem a menor condição de fazer isso, simplesmente porque ele está na UTI nesse momento. Ele não tem credibilidade para entoar esse discurso. Se o Temer sair dizendo é culpa do Lula, vão falar, esse cara quer só se manter, ele não tem mais condições de manter, passou esse momento.
Eles deixaram passar esse momento e agora ele não tem a menor condição de fazer isso sem soar totalmente desesperado e inverossímil. Isso quer dizer que o Lula vai voltar? Voltar não acho. Acho que o Lula é um fantasma que está por aí vivendo os seus estertores, como o fantasma do Getúlio ficou nos assombrando por um tempo, mas eu acho que ele não volta mais, justamente porque ele levou o Brasil a esse buraco e as pessoas, mesmo quem, além daquele grupinho que lhe é seguidor, não tem mais. Walking Dead. Acho que o Lula é um Walking Dead total. Vai, André. A diferença do Getúlio Vargas é que o Lula está vivo, né? E provavelmente continuará. E como ator político, fazendo política diariamente, indo a todas as rádios, viajando o Brasil e se apresentando, fez isso ontem, fez isso anteontem, como solução para a crise que ele criou. É evidente, eu comecei minha fala falando isso, que o Temer não tem condições mais, já perdeu esse bonde de fazer isso. Deveria, mas não faz. Mas nós temos que fazer, porque senão nós vamos estar politicamente apoiando o nivelamento por baixo da atividade política e tratando todos os bandidos igualmente. Quando, na verdade, as responsabilidades são diferentes. Todos têm que ser punidos, mas tem aqueles que têm que ser punidos mais. Eu volto à tecla aqui. É a tecla em que eu vou bater até o final. O perigo do projeto de poder petista de permanência, de tomada do Estado, de aparelhamento do Estado, ser confundida com esses projetos individuais de enriquecimento. Se a gente não fizer essa distinção, o PMDB rouba, os PMDBistas roubam, claro que sim, roubam para o bolso, é gravíssimo, tem que ser punido. Mas não há um projeto de poder aí. O que os petistas fizeram, a pilhagem do Estado para financiar um projeto de permanência de poder, inclusive com o Joesley Batista, Ike Batista, tá aí o Joesley Batista pagando tributo com essa delação espúria. Mas é claro que sempre tem projeto de poder, Andreasa, de alguma maneira. Porque pro Temer chegar. O Temer fez o que fez para chegar à presidência, ou você acha que ele ficou ali esperando a presidência passar encilhada na frente dele? Como um projeto de poder pessoal. Pessoal não, do PMDB, era um grupo pessoal. Do mesmo jeito. Não é um projeto de permanência de poder, não tem, assim como o PSDB tampouco, a cultura de tomar o Estado, de aparelhar o Estado para financiar o partido. Não é essa a natureza a CEF não era aparelhada pelo PMDB? Pior que é. Você pode mas não com fins de permanência no poder, não como faz em termos de sistema o PT, não como fez, está documentado. São projetos diferentes. Se a gente não conseguir destrinchar, separar a natureza de cada um desses projetos, estaremos prestando um serviço aos petistas. Não, tem um projeto de ficar 50, 60 anos no poder. Não acho que você está prestando um serviço ao Temer, mas eu acho que a gente não cabe a nós ficar pelo amor de Deus, quem é bandido bonzinho e quem é bandido ruim. Você jamais prestará um serviço a político, eu tampouco. Eu estou dizendo o seguinte, não tem bandido bonzinho nem bandido ruim, mas tem bandido autoritário. Tem bandido com pretensões ditatoriais. Tem bandido que admira o modelo cubano, que admira o modelo da Venezuela. Tem bandido que quer tomar o Estado para permanecer no poder. E tem bandido que quer tomar o Estado para enriquecer. São graves que estão embaralhadas no Senado, na mesa nesse momento. Vai, Madu, você para a gente fazer mais uma. A melhor forma de combater o lulismo, o petismo, esses esquerdismos atrasados que tem aí, é justamente você apontar os caminhos, né? Você antecipar e apontar os caminhos do Brasil, transformar o Brasil num país de economia liberal, capitalista, né? Você ter a meritocracia, a honestidade, tudo isso. Nos meus momentos assim, de ilusão e tal, eu tenho como hábito ler os discursos do Churchill na época da guerra. E quando teve a retirada de Dunkerque, né, que os ingleses e tiveram que sair correndo, né, do continente europeu, tomaram uma surra ali do Hitler e tal no início da guerra. Ele fez um discurso importantíssimo no parlamento e disse: olha, pessoal, é o seguinte, vamos deixar essa derrota para os historiadores, vamos tratar do futuro, que é a melhor forma que a gente tem de derrotar os nossos inimigos. Se a gente está aqui discutindo, né, no parlamento quem foi culpado do que, a gente não vai sair do lugar. Vamos apontar para o futuro, para a gente poder derrotar aqueles
que estão hoje nos derrotando, porque o petismo, o lulismo, esse autoritarismo, é que eu concordo com você, essa preocupação, e eu acho que você diz o seguinte, realmente é preciso esclarecer, nós que temos assim essa oportunidade de estar no rádio, falar com as pessoas. Você estava lá em Campo Grande, Mato Grosso, almoçando, que era impressionante, todo mundo escuta o 3 em 1, todo mundo preocupado como é que eu ia fazer um programa. Então isso realmente é um privilégio, e a gente é fundamental dizer, dar nome aos bois, dizer por que a gente está nessa situação, quem são os culpados, isso é fundamental. Agora, eu acho que a gente também tem que ser ousado e apontar os caminhos, dizer, o que a gente vai fazer, para onde a gente vai caminhar. São 2 trabalhos, 2 tarefas. É por isso que tem essa, assim, eu não discordo de você não. Eu acho que tem uma outra parte aí que a gente tem que se dedicar com firmeza. Eu acho que as duas coisas são estanques. Eu não pretendo ficar aqui dizendo qual merda é mais fedida. Eu acho as duas bastante fedidas. E eu não pretendo que o nosso destino como país seja escolher a merda melhorzinha. Eu acho que a gente tem que partir para uma situação melhor. Se o Temer assumiu com todo este crédito que ele assumiu e não deu conta do recado e ainda cometeu crimes e se cercou de criminosos, ele não tem condição de ficar na presidência, e isso está se mostrando no dia a dia. Não é uma questão da gente separar o joio e o trigo, porque o joio já se impôs e já está se tornando inviável. Então eu acho que a gente tem que pensar num day after, que é claro que é um day after sem o PT, porque o PT se inviabilizou eleitoralmente, se inviabilizou, graças a Deus, e graças à Lava Jato. Graças, sobretudo, à Lava Jato, que essa sim eu acho, e por essa sim eu tenho ânimo de combater. Agora, dizer que se o Temer é pior que o Lula, ou se o Lula é pior que o Temer, eram sócios eles são sócios na mesma merda, tá? Não dá pra dividir quem fez a merda maior. Andreasa, eu te dou 20 segundinhos, porque a gente tá super atrasado aqui. Não, vai lá, que a gente temos uma janela, vai lá. Não, é que eu também quero falar merda. Então é o seguinte, eu também não gosto de merda. Quero fugir da merda, desviar da merda, tô fugindo. Só que existe merda ideológica. Existe merda ideológica. Essa corrói.